A gente vive num mundo que está cada vez mais conectado, né? É só olhar em volta. Tem lâmpada inteligente em casa, sensor no meio de uma fazenda gigante, robô em fábrica. Parece que tudo está conversando o tempo todo. Mas como é que eles fazem isso? Qual é a mágica por trás? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que essa parafernália toda se entende? A verdade é que não existe uma resposta única. É como se fossem idiomas diferentes. Cada tipo de aparelho precisa de uma linguagem sem fio específica pensada exatamente para a tarefa que ele vai executar. Então vamos mergulhar nisso. Hoje a gente vai dar uma olhada em 4 tecnologias sem fio que são super importantes. Pensa nelas como 4 especialistas, cada um com uma missão bem clara para resolver um tipo de problema de conexão. Para começar, temos o Zigbee. Ele é o especialista da vizinhança, sabe? Foi feito pensando no ambiente de casa, para conectar coisas como lâmpadas, interruptores, sensores, tudo de um jeito bem eficiente ali pertinho. Agora, mudando completamente de cenário, vem o LoRa. Esse aqui é o campeão de longa distância, sem dúvida. A missão dele é cobrir áreas gigantescas. Perfeito para agricultura ou para rastrear equipamentos espalhados por quilômetros e quilômetros. E as redes Mesh, elas são as especialistas em criar uma teia de conexões super robusta que se conserta sozinha. É a escolha ideal para o chão de fábrica, onde um monte de máquina precisa conversar sem parar e principalmente sem nenhuma falha. E para fechar o nosso quarteto, o NB-IoT. Pensa nele como a solução para conectar um número absurdo de dispositivos numa área bem grande. Tipo, os medidores de luz e água de uma cidade inteira. Beleza, já conhecemos os jogadores, mas na prática, onde é que cada um deles brilha de verdade? Entender o cenário ideal para cada tecnologia vai fazer tudo se encaixar. Pode apostar. Vamos começar com uma casa inteligente? Aqui, o Zigbee é a escolha óbvia. Por quê? Porque ele gasta pouquíssima energia, o que faz a bateria dos sensores durar uma eternidade. E o alcance de 100 metros é mais que suficiente para cobrir a casa toda. Agora, saindo de casa e indo para o meio do campo, numa fazenda inteligente. O maior desafio aqui é a distância, claro. E é aí que o LoRa entra em campo, com um alcance inacreditável de 15 quilômetros. A troca é bem clara. Ele abre mão da velocidade para conseguir essa cobertura gigante e conectar tudo na propriedade. E numa fábrica cheia de robôs, a palavra de ordem é confiabilidade. A produção não pode parar. A tecnologia Mesh resolve isso conectando até 32 mil dispositivos numa rede super densa que se vira sozinha. Se um caminho falha, ela acha outro. Simples assim. Agora, e para monitorar uma cidade inteira? O NB-IoT foi pensado exatamente para essa escala. Ele consegue conectar até 50 mil dispositivos, como os medidores inteligentes que a gente falou. Mas, claro, essa capacidade massiva tem um preço. O consumo de energia é mais alto se comparado com as outras tecnologias. Vimos os exemplos práticos, o que já ajuda a dar uma boa ideia, né? Mas agora, com esse contexto, vamos botar os números na mesa para entender de vez as trocas que cada tecnologia faz. Chegou a hora de pegar a lupa e olhar os detalhes técnicos. Quando a gente compara as especificações lado a lado, o porquê de cada escolha fica cristalino. Olha só essa tabela. Agora tudo se encaixa. Os números de alcance, consumo de energia, quantidade de aparelhos, tudo isso se alinha com os cenários que a gente acabou de ver. Fica óbvio porque o LoRa é para a fazenda e o Zigbee é para casa. E esse gráfico aqui mostra a diferença mais brutal de todas, o alcance. Comparar os 15 km do LoRa com os 100 meros metrinhos do Zigbee não tem nem comparação. É uma diferença de escala que define completamente para que cada um serve. E se a gente for falar de quantos aparelhos dá para conectar, a história se repete. NB-IoT e Mesh foram feitos para uma escala industrial, urbana, conectando dezenas de milhares de pontos. Já o Zigbee, bem, ele está focado num número bem menor de conexões, num espaço bem mais controlado. Fica claro, então, que escolher a tecnologia certa é absolutamente crucial. A questão não é qual é a melhor de todas, mas sim qual é a ferramenta certa para o trabalho que precisa ser feito. Então, para resumir o que a gente viu, primeiro, não existe uma tecnologia que seja a melhor em tudo. Segundo, é a aplicação, o problema que se quer resolver, que manda na escolha. E por fim, o mais importante, toda escolha é um jogo de tropas. É sempre um balanço entre alcance, velocidade, capacidade e consumo de energia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Conforme o mundo fica ainda mais e mais conectado, quais dessas trocas vão pesar mais na balança? O que vai ser mais decisivo para as próximas inovações? O alcance, a capacidade de conectar milhões de coisas ou a eficiência da energia? Fica aí a reflexão.